Existe um movimento quase imperceptível que sustenta grande parte da vida humana. Um impulso constante, uma inquietação sutil, uma sensação difícil de nomear, mas fácil de reconhecer quando observada com atenção. A sensação de que algo está faltando. Ela nem sempre é intensa. Às vezes aparece como um leve desconforto. Outras vezes como um vazio mais evidente. Mas de alguma forma, ela está quase sempre presente. E diante dela, surge uma resposta automática. Buscar. Buscar algo que preencha, algo que complete, algo que resolva essa sensação indefinida. Nos próximos minutos você vai compreender e refletir melhor esse assunto. Então começamos a nos mover. Buscamos experiências, buscamos conquistas, buscamos reconhecimento, buscamos relações, buscamos significado. E cada uma dessas buscas carrega uma promessa implícita. Quando isso acontecer, algo dentro de mim finalmente vai se estabilizar. Essa promessa raramente é verbalizada, mas ela orienta decisões, escolhas e direções de vida. E por um momento, quando alcançamos algo desejado, parece funcionar. Existe alívio, existe satisfação, existe uma sensação de completude temporária, mas ela não dura. Com o tempo, às vezes pouco tempo, algo retorna, a inquietação, o impulso, a sensação de falta. E então, quase automaticamente, um novo objeto de busca surge, um novo objetivo, um novo desejo, e o ciclo recomeça. Esse movimento é tão comum que raramente é questionado. Ele parece natural, quase inevitável, mas existe algo profundamente intrigante nele. Se cada conquista traz apenas satisfação temporária, por que continuamos acreditando que a próxima será diferente? Por que mantemos a expectativa de que algo externo possa gerar uma sensação interna permanente? Talvez porque nunca paramos tempo suficiente para observar o padrão completo. Estamos sempre dentro do movimento, raramente fora dele. Mas quando esse padrão é visto com clareza, uma possibilidade diferente começa a surgir. A possibilidade de que o problema não esteja naquilo que buscamos, mas no próprio mecanismo da busca. Porque a busca em si carrega uma suposição silenciosa. A de que o que está sendo procurado não está aqui. A de que a plenitude está em outro lugar, em outro momento, em outra condição. E essa suposição cria uma divisão entre o que é e o que deveria ser, entre o presente e um futuro imaginado. E é nessa divisão que a inquietação se sustenta. Porque enquanto acreditarmos que algo essencial está ausente, continuaremos nos movendo em direção a um ponto que nunca chega. Isso não significa que desejos sejam um problema, nem que objetivos devam ser abandonados, mas talvez estejamos atribuindo a eles uma função que não podem cumprir. A função de resolver uma sensação interna fundamental. Porque tudo que é conquistado externamente é por natureza transitório. E o que é transitório não pode sustentar uma sensação permanente. Então a busca continua, não necessariamente por necessidade real, mas por hábito, por condicionamento, por não conhecermos outra forma de nos relacionar com essa sensação interna. Mas existe um ponto, raro, mas possível, em que algo diferente acontece. Um momento em que a busca desacelera, não porque tudo foi conquistado, mas porque o próprio movimento é questionado. E nesse momento, surge uma experiência incomum. A sensação de falta pode ser observada sem reação imediata, sem tentar preenchê-la, sem tentar resolvê-la, apenas percebê-la. E essa simples mudança altera completamente a dinâmica, porque quando não reagimos automaticamente à sensação de falta, algo começa a se revelar. Ela não é sólida, não é contínua, não é absoluta. Ela surge e desaparece, como qualquer outro estado interno. Mas quando reagimos a ela sem consciência, criamos a ilusão de permanência, a ilusão de que algo está constantemente faltando. E essa ilusão alimenta a busca. Quando essa dinâmica é vista diretamente, a urgência diminui. Não desaparece de imediato, mas perde força. E com isso, surge espaço. Espaço para não buscar. Espaço para não projetar. Espaço para simplesmente estar. E esse estar pode revelar algo inesperado.
uma sensação de completude que não depende de condições externas. Não porque tudo está perfeito, mas porque naquele instante não há resistência ao que é. Essa experiência é sutil e muitas vezes breve, mas ela aponta para algo importante. A possibilidade de que a plenitude não seja algo a ser alcançado, mas algo que se revela quando a busca cessa. Isso não significa viver sem direção, sem objetivos, sem movimento. Significa apenas que o movimento deixa de ser uma tentativa de preenchimento e passa a ser uma expressão natural da vida. Você continua agindo, continua criando, continua explorando, mas não porque algo está faltando, e sim porque existe energia para se mover, curiosidade para experimentar, vida para ser vivida. Essa diferença muda tudo, porque a ação deixa de ser uma tentativa de chegar a algum lugar definitivo e passa a ser parte do próprio processo, sem a necessidade de um ponto final. Talvez a busca infinita não exista porque falta algo, mas porque nunca aprendemos a olhar diretamente para a sensação de falta. E talvez, ao fazer isso, percebamos que aquilo que estávamos procurando nunca esteve ausente. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.